Boa noite. Eu vou pedir de novo, tá? Boa noite, povo! Boa noite. Ainda tá um boa noite meio preguiçoso. Ainda tá aquele boa noite de quem dormiu domingo de tarde, né? Assistindo televisão no sofá, né? Boa noite. Ficou um pouquinho melhor. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse hoje de tarde. Porque a tarde ou a noite é boa? Qual é a expectativa que a gente tem aqui é que Deus fale com a gente. Por isso que a gente, quando diz assim, boa noite, aí a gente espera que tenha um boa noite assim, que faça esse lugar estremecer, sabe? Porque a gente tem essa certeza no coração de que Deus está aqui e que Ele quer falar com a gente. Amém, povo? Amém. Aí agora a gente diz assim, graça e paz. Amém. Oh, como foi melhor. Tá vendo? Bênção. Eu queria te convidar a meditar, pensar comigo e em alguns instantes aqui, lá em Filipenses, do primeiro capítulo. A gente vai pegar do primeiro versículo até o 7º. A minha proposta inicial para hoje era até a gente ir o versículo 11. Só que, como a gente tem um tempo um pouco reduzido, e assim, é muito ensinamento, é muito denso, é muita coisa, a gente se detém nesses 7 primeiros versículos, para a gente ter um aproveitamento melhor, para a gente poder pensar melhor nessas implicações, nesses desdobramentos que essa palavra tem para a vida da gente, tá certo? Então, Filipenses, primeiro capítulo, a gente vai do primeiro versículo até o 7º, que diz assim, preste atenção, por favor, em alguns versículos, em alguns momentos, eu vou pedir à igreja para ler junto comigo, tá joia? Então fica bem atento. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Por favor, lê comigo o versículo 2. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vós. Por favor, lê comigo o versículo 4. Fazendo súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Por favor, lê comigo o versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes do quê? Da graça comigo. Vamos orar, gente. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque essa palavra é libertação para o coração da gente. E a gente te pede, Deus, com todo temor e todo tremor, Pai, diante de Ti, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos confronte, Pai, com a Tua palavra, e que com todo amor e todo carinho, o Senhor venha apacentar o coração de todos nós que nos reunimos aqui. A gente tem uma expectativa tão elevada, Deus, de se reunir aqui no domingo, de ouvir Tua voz, de saber que o Senhor quer operar uma transformação no nosso coração. Então que assim seja, Pai, que isso seja uma realidade aqui nessa noite, e que a gente saia daqui diferente da maneira como a gente entrou, para a honra e para a glória do Teu nome, Deus, no nome de Jesus, amém e amém. A gente está começando hoje uma série breve em Filipenses. O nome dessa série é Quando Deus Domina. Naturalmente, a gente não vai conseguir ser exaustivo, né? E em toda a complexidade dizer, olha, quando Deus domina, acontece isso, isso e isso. No entanto, tem algumas coisas que Deus incomoda o coração da gente. E assim, Deus, Ele me incomodou em alguns aspectos desse texto. Quase que eu caio. E eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos.
sobre essas coisas que Deus coloca no coração da gente e que soam para a gente como algo tão libertador, tão edificante e ao mesmo tempo tão confrontador, que a gente precisa compartilhar. E eu fico tão feliz, sabe, gente, de Deus ter levantado, Deus ter falado ao coração, porque isso enche a vida da gente, isso enche o coração da gente. A expectativa, o sonho que eu alimento é que cada um de nós saia daqui cheio do Espírito Santo, encharcado de Deus, pronto para começar uma semana diferente, porque ouviu a voz de Deus hoje. Eu quero muito mesmo que Deus fale ao seu coração, assim como Ele falou ao meu. Então, presta muita atenção. Esquece um pouco o celular, esquece o WhatsApp, esquece de repente você veio aqui com a sua namorada, com o seu namoradinho. Não sei, mas preste atenção na palavra de Deus, porque ela é vida para a gente. Amém, povo? Coisa boa. Menino, vamos começar esse negócio. Paulo, ele está preso quando ele escreve isso, e não é a primeira vez que Paulo está preso. Paulo, ele não era um homem assim de vida muito fácil. Sofreu muito, apanhou muito. O que é que dominava a mente de Paulo? O que é que fazia Paulo levar a vida que ele levava desse jeito? Com todo o sofrimento, com todas as agruras e ao mesmo tempo com as alegrias que ele tinha. Porque essa carta de Filipenses, ela é conhecida e ela é falada por muitos comentaristas como sendo a carta da alegria. O tema alegria é recorrente nessa carta. E Paulo está o tempo todo falando que ele está alegre, falando para a igreja se alegrar. De onde é que se tira a alegria? A despeito dessa tristeza de situação que Paulo se encontrava no momento que ele escreve na carta e em tantos outros momentos da vida dele. Porque a alegria parece ser uma busca humana, não é verdade? Quando a gente para agora no final do ano, a gente começa a fazer uma retrospectiva na cabeça da gente, pensando se o ano da gente foi feliz ou não. Então, um tanto de gente começa a fazer assim, uma análise de todas as catástrofes que aconteceram na vida dele. E pensar se o ano que vem vai mudar, se vai ser melhor ou não. Paulo tem uma proposta. E essa proposta diz respeito a quando Deus domina. E quando Deus domina a nossa mente. Quando Deus domina o nosso coração. O que acontece? Primeira coisa que acontece, e que Paulo deixa expresso isso, logo no começo da carta, é uma percepção diferente de quem nós somos. E isso tem uma implicação direta na vida da gente. Paulo identifica a si mesmo e a Timóteo como servos. Em outras epístolas, em outros enfrentamentos, Paulo apresenta a si mesmo como apóstolo, mas com uma razão de defesa de fé. E aqui essa carta, que Paulo tinha tanta intimidade com esse povo, Paulo amava tanto esse povo, ele se sente na liberdade de se apresentar talvez por aquela característica que ele se identificasse mais, que lhe dissesse mais respeito no coração. E Paulo diz assim, sabe o que eu sou? Eu sou servo. Ele usa a estrutura, de construção de uma carta, como uma carta daquele tempo dizia, onde quem escreve a carta vem em primeiro lugar, não em último, como as cartas de hoje, ou os e-mails de hoje dizem. E aí Paulo se identifica logo de cara. Eu sou servo. Eu sou servo e eu sou servo de um Senhor. Tão interessante que Paulo ele tinha essa relação tão íntima, que Paulo, nesses poucos versículos, ele diz assim, é o meu Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele tem essa sensação de que ele pertence a Deus. Isso é muito importante a gente saber, porque quando Paulo escreve assim, eu sou servo, Paulo está usando uma palavra lá, para um tipo de servo, que era o servo menos qualificado, era o servo mais barato, era o servo braçal, mais inexpressivo do Império Romano, porque diferente do tipo de escravidão que a gente teve aqui no Brasil,
O Império Romano tinha escravos que eram médicos, tinham escravos que eram pedreiros, artistas das mais diversas competências, tinham todo tipo de gente que tinha competências, que tinham profissões, mas que eram servos. Muitos desses servos tinham algum tipo de salário, ou às vezes até um certo prestígio. Mas Paulo, ele se coloca como o servo mais barato de todo o reino. Ele se coloca por baixo. E é interessante isso, porque esse tipo de servo, diferente também da escravidão que nós tivemos aqui no Brasil, ele servia ao seu senhor por gratidão e com toda alegria por tê-lo comprado. Porque, de outra forma, ele se tornaria ladrão, ele se tornaria o pior estorvo do que ele já era. Ele estaria mais à margem da sociedade ainda. Ele morreria de fome. E aí, Paulo se vê nessa posição de um servo sem competências, de um servo que não tem nada melhor a oferecer a um Senhor, e de repente vem um Senhor e coloca nele um valor imenso, e diz assim: eu quero você para mim, e você vai trabalhar no que eu disser que você vai trabalhar, e você vai fazer o que eu disser que você tem que fazer, e você vai me servir da forma como eu disser que você vai me servir. E Paulo diz: eu quero esse negócio para mim, eu quero, porque ele deu sentido à minha existência, ele me deu valor, e eu sirvo com toda alegria. Comentei no primeiro culto que a gente tem uma figura que talvez seja familiar para a gente, ou da literatura, ou talvez mesmo dos filmes. Quem já viu o filme ou leu o livro O Conde de Monte Cristo? Já leu? Lembra do filme? Se não, vai passar em sessão da tarde, nem se preocupa. Já é um negócio que tá aí antigo, né? Só que nesse livro, nesse filme, tem um servo lá, tem um personagem que para mim é muito interessante. O nome dele é Jácobo. Jácobo, ele era o servo fiel, né, do Conde de Monte Cristo, que ele chamava de Zatara. E Jácobo, ele serve Zatara com toda alegria. Por quê? Porque Zatara o Conde de Monte Cristo teve a oportunidade de matar. E ele tinha a vida de Jácobo nas mãos. E em vez disso ele disse: eu não vou te matar, eu vou poupar a tua vida. E aí Jácobo olha para ele e diz assim: então eu vou te servir o resto da minha vida. Até da minha vida por você eu vou, porque você livrou a minha vida. É a obra de Cristo na vida de Paulo, é a obra de Cristo na vida dos filipenses, é a obra de Cristo na minha e na tua vida. Amém? Só que o que é que isso tem a ver? Porque salvação para a gente às vezes parece uma coisa muito distante, muito longe. Salvação parece que é uma coisa que está para o céu, não é? No entanto, salvação é uma coisa que começa aqui. E começa exatamente nessa percepção do sacrifício de Jesus por todos nós, ao nos comprar e nos fazer servos dele. Quando a gente entende esse sacrifício, a gente entende que a gente não tem valor inerente. No entanto, Jesus Cristo dá esse valor a gente. E aí a gente se rende a Ele. E diz assim: eu quero agora te servir. Só que isso tem uma implicação para os nossos dias. E a implicação é a seguinte: a gente vive num tempo em que a palavra serviço ela é muito pouco usada, a não ser para brilhantar algum currículo. Porque muitas empresas hoje dão valor ao serviço voluntário, não é? Você fez o serviço voluntário, então a empresa vai te dar um valor. Às vezes, as pessoas elas procuram servir muito mais por uma questão de consciência do que por qualquer outra razão. Serviço não é uma palavra muito utilizada, não é muito valorizada. Por outro lado, ser servido é extremamente valorizado. A gente quer ser servido. Vocês já pararam para prestar atenção? Quantos casamentos acabam porque um dos dois, ou os dois, chegam à seguinte conclusão: ele não me satisfaz mais, ela não me satisfaz mais. Então está na hora de terminar.
Ou então aquela obsessão de fazer o outro se apaixonar por todos os dias. E essa coisa de ser servido vai virando uma obsessão. A gente vive nesse tempo em que as redes sociais dizem que nós temos que ter seguidores. A gente vive nesse tempo em que a gente não se entende como estando numa posição favorável, numa escala hierárquica abaixo. A gente quer estar acima. As músicas populares falam sobre carros importados da cor amarela, não é? Quem está rindo é porque conhece a música, né? Eu não vou cantar aqui por duas razões, porque a música é horrível e minha voz também, né? Então a música diz respeito a Camaro amarelo, a música diz respeito a você ser rico, a música diz respeito a ser servido de muitas mulheres, as músicas dizem respeito a isso. Os desejos de final de ano dizem respeito à promoção pessoal, não é verdade? Até a gente chegar ao... A gente não, né? Muita gente por aí chegar ao ponto de colocar uma peça de roupa de certa cor para favorecer a si próprio em determinada... Que ideia foi essa? Da onde tiraram isso? Que uma entidade vai conferir a sua roupa íntima. Ah, não, então não. Dessa daqui não. Que é isso? Onde que saiu essa ideia? Mas você percebe como essa coisa do estar acima é uma busca do ser humano? E Paulo está dizendo para a gente hoje que o lugar do ser humano é abaixo, não acima. E que a alegria vai ser uma decorrência dessa percepção da obra de Cristo que nos torna servos. A alegria, ela não é um fim, a alegria é uma dádiva. É interessante, é tão interessante quando o Ricardo Agreste, por exemplo, falou isso. As pessoas, elas buscam a alegria como se fosse um fim, e ela é uma dádiva dada por Deus nessa obra maravilhosa da cruz. Então a salvação começa aqui. E ela começa nessa percepção de que nós somos servos. E é interessante porque Deus, ele fala de forma muito clara que nós somos servos. Ao contrário do mundo, que nos obriga a um serviço. A nossa natureza pecaminosa nos obriga a um serviço, nos enganando, dizendo que nós vamos ser senhores. É a mesma proposta de Satanás, lá no Gênesis. Ah, não, Deus não quer que você coma porque você vai ser igual a ele. Nada, o diabo estava querendo que Adão e Eva se tornassem escravos do pecado. E o que é essa marca maior da escravidão, que essa sociedade caída respira? Senão a vaidade pessoal, senão esse se servir, senão esse achar que merece mais, senão esse achar e confiar nas credenciais e no currículo, senão esse achar que merece mais porque tem pouco. E se hoje você tem um patrimônio X, amanhã você quer ter 2X e nunca vai estar satisfeito. É quando essa alegria, ela passa a ser uma coisa cada vez mais distante, inalcançável. É através do senhorio da vaidade na vida. É através do senhorio da prepotência, da arrogância, de gente que quer ser senhor e não servo. E aí Paulo vem ensinar para você e para mim hoje, que salvação tem muito mais a ver com servir e servir a Deus do que ser servido. Porque isso liberta. Isso liberta a gente da vaidade pessoal. Isso liberta a gente de tantas coisas, das expectativas dos outros. Você enxerga a si mesmo agora como servo. Isso não significa dizer que você não vai dar o seu melhor, muito pelo contrário. Você descansa no seu Senhor, que vai te ensinar tudo o que você precisa saber acerca de servir a Ele, em toda a complexidade da existência humana. Seja na tua profissão, nos teus relacionamentos pessoais, seja na forma como você vai dar a tratativa para os teus estudos, seja lá para o que for, meu irmão. O que acontece é que agora você está nas mãos e você é obediente a esse Senhor, que quer te livrar dessa vaidade, que se assenhora da gente, e que tem essa proposta e essa tentação de se assenhorar da gente todos os dias.
e nos informar que nós não estamos sendo tratados como deveríamos, nós não estamos recebendo os adjetivos que gostaríamos. E aí, quando a gente cai nesse engano de que nós somos senhores, começa a busca pela obsessão de se tornar senhor. Através de que materialidade, através de que meio for. Seja através da estética, seja através dessa coisa estética, eu quero dizer o seguinte, da gente querer montar essa obsessão por ter a aparência perfeita, por não aceitar a idade que tem. E aqui não tem nada contra, meu irmão, minha irmã, e de repente você botar uma roupa bonita, mas isso não diz quem você é. Fazer as unhas, que eu nem faço, mas isso não diz mais quem você é. É aquela coisa de pode ser que eu faça, pode ser que eu não faça. Isso não me domina, não determina mais quem eu sou. É aquela coisa de manter os padrões e as aparências. De repente eu estou trabalhando no emprego X, perdi o emprego. E agora, meu Deus, o meu padrão vai cair. Padrão de quê? Vai depender do Senhor que você serve. Porque se for o Deus de Paulo, mesmo que você esteja em cadeias e preso, você vai confiar que quem preserva a sua vida é Ele. Agora, meu irmão, se o teu Senhor é a sua vaidade, me desculpe, mas você está entregue à sua própria sorte. E o caminho é o desespero. A vaidade que nos ensina que nós somos senhores, também nos ensina que nós estamos à mercê de nós mesmos. Por outro lado, esse Senhor maravilhoso quer dizer para você e para mim, meu filho, me serve, porque eu te comprei e eu sou aquele que sustenta a tua vida. Descansa em mim. Descansa em mim. E que coisa difícil é descansar em Deus, não é? Porque a vida é muito difícil e a gente apanha da existência, não é? A gente apanha da vida todos os dias. E Paulo apanhou de verdade. A gente tem tanto medo de ser exposto, não é verdade? A gente tem tanto medo de passar por certas humilhações, porque a gente já passou e achou tão ruim. E aí a gente vê Paulo falando o seguinte, aqui no versículo 3 e 4, dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Interessante que Hernandes Dias Lopes, no comentário dele, quando ele vai falar, ele diz assim, a gente tem aqui a marca de um homem que não era perseguido pelo seu próprio passado. Era um senhorio de Cristo que libertou ele do passado dele. Porque, deixa eu explicar para os irmãos, se talvez alguém ainda não tenha atentado. A igreja de Filipos nasceu num contexto de muita dor para Paulo. Paulo estava pregando na cidade, e aí de repente ele, depois de alguns dias, ele se vê expulsando o espírito imundo de uma jovem, está lá em Atos 16. Ele se vê expulsando o espírito imundo de uma jovem, e aí os senhores, os donos daquela jovem, que ela dava muito lucro para eles começam a levantar na cidade. E agora eu quero que você corte para a nossa contemporaneidade, para os nossos dias. Imagina o Globocop filmando a situação. 2 homens nus, apanhando e sendo perseguidos em plena praça pública. Você gostaria de ser essa pessoa? Gostaria de ter a sua nudez exposta para todo mundo? Mais do que isso, você gostaria de sentir na pele, literalmente, o que é ser espancado, aviltado, injustiçado, porque a prisão de Paulo, ele como cidadão romano não poderia ter acontecido, mas aconteceu. De ter sido aviltado, de ter sido humilhado, injustiçado. Você voltaria nesse lugar? Você sentiria saudade desse lugar? Ou você escreveria uma carta de longe dizendo, foi muito bom, meus irmãos, mas daqui para frente é com vocês aí, hein? Paulo mais na frente vai dizer, eu estou com saudade de vocês, eu queria ir aí, ver vocês. Interessante que quem fazia parte dessa igreja era o homem que manteve Paulo preso.
que quando Paulo apanhou, deixou Paulo lá, preso, pés e mãos presos, no lugar mais baixo que tinha da cadeia, onde não entrava praticamente luz nenhum, um lugar insalubre, e deixou Paulo lá junto com um amiguinho dele, Silas. Fica aí. E esse homem se converte, e Paulo tem saudade desse homem. Que perdão é esse? Que misericórdia é essa? É a marca de quem é liberto por Deus, de quem o passado não persegue mais, de quem diz assim: eu não tenho em mim inimigos, só se os outros se fizerem meus inimigos. Eu não tenho inimigos. O serviço a Cristo, o serviço à cruz de Cristo, a cruz de Cristo possibilita a mim e a você misericórdia no coração, possibilita a mim e a você a gente esquecer, não simplesmente, mas olhar para trás e dizer: valeu a pena porque eu estava pregando o Evangelho, valeu a pena porque foi uma construção da obra de Deus, e é um Deus que cura as feridas. Deixa eu dar um testemunho, já que a gente agora no culto da noite tem um tempinho a mais, e eu já comentei até aqui com algumas pessoas, que é uma coisa mais difícil para uma menina perdoar quem a violentou sexualmente e uma pessoa da família. É difícil, né? Eu já tive a oportunidade de pastorear algumas meninas assim. Eu já tive a oportunidade de ver essas meninas que tinham problemas terríveis, que não conseguiam se relacionar com ninguém, que não conseguiam estar bem em momento nenhum. Era gente que estava o tempo todo de mal com a vida, e não era sem razão não. Elas desde a infância eram violentadas por gente que devia proteger elas, por pessoas que deveriam educar elas, com o consentimento da mãe. A mãe não fazia nada. A mãe de uma delas disse assim, quando ela chegou em casa e viu o cidadão lá violentando a irmã: saia de casa e só volte mais tarde quando ele tiver acabado. E ele revezava entre as duas irmãs. Como é que a gente faz perdão disso? Onde é que se reconcilia um negócio desse, minha gente? Por favor. Sabe o que eu vi? Eu vi Deus trazer essa misericórdia para o coração dessas pessoas. Eu vi meninas, pré-adolescentes, se transformarem em adolescentes tementes a Deus. Eu vi meninas se reconciliarem. Eu vi meninas que deixaram a adolescência e se casaram. E têm filhos. E sorriem. E amam o marido. E amam o pai. Não guardam mágoa. Quem possibilita essa reconciliação com os traumas do passado, senão a cruz de Cristo, senão a misericórdia de Cristo que opera no coração do homem, senão o coração de um homem transformado, que olha para as circunstâncias e dizem: elas não são maiores do que o meu Deus. O meu Deus é superior ao meu passado, e Ele planta misericórdia no coração, e Ele planta graça no coração. Ele planta graça e paz. Que saudação poderosa nós temos aqui. Paulo diz assim: graça e paz, meus irmãos. Essa paz da plenitude, da pessoa olhar para trás e esse passado não causar mais dor. É Paulo olhar para trás e dizer assim: eu quero voltar a Filipos, mesmo tendo sido tão espancado. E tem alguns relatos históricos, meus irmãos, de que pessoas que passavam pelo espancamento que Silas e ele sofreram, ficavam até meio malucas, perdiam o sentido das coisas. E Paulo se reconcilia. Quem é que dá esse amadurecimento? Quem é que faz superar essas coisas todas? Se não o nosso Deus. Ô meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, presta muita atenção e olha para mim. De repente está chegando no final do ano e você vai evitar estar com sua família, porque a tua família te trouxe dor.
Deixa essa cruz de Cristo, esse senhorio de Cristo, se assenhorar dessas coisas todas e fazer brotar perdão. E de repente você vai ver que você queria se servir, que você está esperando que os outros peçam perdão, mas é você que tem que pedir perdão também. E como servo e servo obediente, você vai dizer assim: por favor, me perdoa. Faz quanto tempo? 5, 10, 15 anos? Faz quanto tempo isso? Será que não está na hora de, quando se recordar o passado, não ser simplesmente seletivista e dizer: só quero lembrar das coisas boas? Não, é encarar a realidade, porque mais à frente Paulo vai dizer assim: eu trago vocês nas minhas algemas, eu lembro, eu sei da minha situação, eu sei o que aconteceu, mas isso não tem mais condições de arrancar um pedaço de mim, porque essa cruz de Cristo, esse sangue de Jesus Cristo, me comprou a tal ponto, que Ele fez brotar no meu coração misericórdia, que Ele fez brotar no meu coração graça e paz. Será que não está na hora? Porque essa cruz de Cristo também traz uma outra compreensão, e essa compreensão está aqui, versículos 6 e 7, e aqui a gente já está chegando no finalzinho, meus irmãos. Eu gostaria muito de falar aqui até umas 9 horas da noite, só que como sei que tem gente que quer assistir o Fantástico, então a gente não vai, né? Então, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Meus irmãos, esse versículo 6 traz para a gente algumas constatações acerca de nós mesmos, que é muito importante a gente ressaltar aqui. A primeira de tudo é que nós somos seres parciais, porque Paulo diz assim: há uma obra a ser completada, nós não estamos completos ainda. Nós somos seres parciais de certa forma, ainda somos imperfeitos demais. Ainda somos extremamente carentes da graça de Deus. Essa percepção de que nós ainda não somos plenamente perfeitos, não aqui nesse mundo, nos faz olhar para o outro também dessa forma. Nos faz olhar para a gente mesmo, faz a gente olhar para o coração da gente. E compreender que existe um Deus que quer completar uma obra no coração da gente. E a obra é dele. Nesse sentido, a gente vai simplesmente agir como aluno. A gente diz assim: me ensina, Deus. Eu quero descansar no Senhor. Eu quero estar disposto nas mãos do Senhor. Vocês já perceberam como a sociedade da gente, por outro lado, ela respira um perfeccionismo extremo? É uma realidade de predadores. É uma realidade onde a gente tem que ser perfeito em tudo o tempo todo. E Deus, por outro lado, olha para a gente e diz assim: eu quero completar uma obra em você, meu filho. Isso remete a gente a uma humildade gigantesca. Se é que humildade pode ser gigantesca. Mas a gente olha para a gente mesmo e diz assim: meu Deus, eu não estou pronto. Salvação de Cristo tem a ver em fazer a gente olhar para a gente mesmo e descobrir que na gente mesmo a gente não tem combustível para essa transformação, mas que a gente é carente de uma transformação. E esse Deus maravilhoso, cheio de graça, Ele quer dizer assim: meu filho, deixa eu fazer essa obra no teu coração. E só eu posso fazer isso no teu coração. Porque por outro lado, nós somos tentados todos os dias a ter uma obra feita a partir da nossa vaidade. A ter uma obra feita, a ter uma personalidade construída, a ter valores consolidados, a ter, enfim, uma vida inteira, em toda a sua complexidade, baseada na vaidade. Ela também tem uma proposta. Ela também tem uma obra, só que essa obra depende simplesmente, exclusivamente de você. E é onde a gente paga o preço da frustração. Porque o ser humano nunca está satisfeito. O livro de Provérbios fala disso, do ser humano como uma sanguessuga que nunca está satisfeito.
que nunca está completo. E aí o nosso Deus vem e diz assim: meu filho, só eu posso te completar. Só eu posso te fazer novo. Só eu posso te dar a sensação de graça e paz, a despeito de todas as lutas que você atravessa. Isso dá na gente uma segurança enorme de saber que tem um Deus que está tomando conta da vida da gente. E até aquilo que parecia ser uma dificuldade imensa, porque Paulo fala de algema, Paulo fala da necessidade de defesa do Evangelho. Isso não soa para a gente como sendo algo que arranca um pedaço de nós. Isso soa para a gente como sendo simplesmente uma ação de Deus que está trabalhando no coração da gente. Porque o Evangelho de Cristo começa aqui. É no coração. E esse Evangelho de Cristo que começa no coração, e esse senhorio de Cristo que começa no coração, Ele quer tomar conta da vida da gente inteira. Da vida de cada um de nós, santos de Deus, gente de Deus, povo de propriedade exclusiva dEle, para obedecer a Ele para sempre, para fazer tudo o que Ele quer para sempre. Aí eu te pergunto agora, ô meu irmão, se você parar para pensar, aqui, em todo o estresse que você teve, foi pelo reino de Deus, ou foi pelas suas próprias vaidades e ambições? Todo sentimento de humilhação que de repente você passou esse ano, foi pelo reino de Deus? Ou você se sentiu humilhado no seu ego, simplesmente porque você se sentiu frustrado? De repente você vai começar a constatar que você precisa se entregar mais a esse Deus. Que há uma necessidade maior de libertação no seu coração. Que é uma necessidade maior. As indisposições, as brigas que você teve, foram por que razão? E talvez você vai constatar comigo que você ainda precisa de uma entrega maior a esse Senhor maravilhoso. Que tal a gente ser servo? Que tal a gente ser servo? Que tal a gente ser confrontado todos os dias com isso? Que tal a gente ser liberto todos os dias da nossa vaidade? Isso é obra de Cristo. E a gente está crescendo em fé. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29, você não precisa abrir. Diz que a obra de Deus é essa: crescer na fé. No Filho, no enviado de Deus. Olha que coisa boa. O propósito de Deus para mim e para você é que a nossa fé se expanda, e ela se expanda no enviado de Deus, em Jesus Cristo, pelos méritos dele, pelo preço que ele pagou, pelo valor que ele nos deu na cruz do Calvário. Vamos orar. Eu quero te convidar. Talvez, meu irmão, minha irmã, você foi criado numa igreja, ou então você nunca veio e hoje você se sentiu tocado e disse assim: eu quero me entregar a esse Senhor. Ou então você vivia assim em igreja tanto tempo, e você começou a constatar hoje, por algumas simples perguntas, que você precisa entregar determinadas coisas na mão do seu Senhor, para Ele tomar conta. Que você precisa dizer assim: Deus toma conta do meu passado, ou Deus toma conta do meu presente, ou Deus toma conta do meu futuro. Talvez você constate para você, para o seu coração, assim: Deus, eu preciso que o Senhor seja de fato Senhor da minha vida, pastor da minha alma. É isso que a gente vai pedir agora. Pai, esse é o pedido do nosso coração.
Esse é o pedido, Deus, de gente rendida ao Senhor, que descobriu, talvez pela primeira vez hoje, que precisa se entregar ao Senhor, que precisa entregar tudo ao Senhor, sejam circunstâncias, sejam memórias do passado, sejam as ansiedades do presente, mas que descobriu hoje que está lutando com as próprias forças, militando na causa errada, que está servindo muito mais a si próprio do que ao Senhor, que precisa se derramar diante de Ti agora e talvez confessar pecados e dizer: Deus, eu preciso do Senhor. E Pai, a gente quer declarar isso nessa noite, nós precisamos urgentemente do Senhor. Precisamos da Tua salvação, precisamos da Tua obra nas nossas vidas. Então nos quebranta, Deus, nos humilha e nos faz servos Teus, Deus. Mas por favor, Pai, nos transforma. Muda o nosso coração, Deus. Transforma a nossa alma. Aquieta o nosso espírito na certeza de que o Senhor tem agido no nosso coração e na nossa vida. De que o Senhor tem preparado o coração da gente para as circunstâncias. E que a partir desse coração transformado, mudado, é que nós vamos reagir a elas. Tem misericórdia, Deus, do nosso coração, de todas as vezes que a gente duvida desse senhorio. A gente duvida da Tua graça e da Tua paz. A gente duvida que nós somos participantes, assim como Paulo foi, assim como a igreja de Filipos foi, participantes da Tua graça. Tem misericórdia da gente, Deus, por favor. E nos faz descansar em Ti. Saber que fomos perdoados pelo Senhor. Saber que fomos reconciliados contigo e que agora nós estamos livres para Te servir. Muito obrigado, Pai, pela Tua obra maravilhosa. Toma conta do coração de cada um de nós, Deus. No nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Deus abençoe.